Deus, Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Opa, Nipônica de Lema, nem a Cabocla de Tinoco de Tronquinho, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do sertão pernambucano, nem Isoflora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia de Fausto Faustas, nem Ana Júlia dos Hermanos. Só você, hoje eu canto só você, só você, que eu quero porque quero querer. Não canto de Melô, Pérola Negra, de Brown e Herbert, nem uma brasileira, de Ari, nem a baiana, nem Maria, nem a Yaya, também nem a faceira, de Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morena de Itapuã, divina garota de Ipanema. Olá, meninas, bem-vindas. Boa noite, Kátia. Você não me escreveu, hein? Você não me deu feedback lá no direct, hein? Tô esperando sua resposta. Comigo tá tudo bem, com você? Aceitou meu convite? Escolhe um tema que você queira falar. Bora conversar no Vozes. Oi, Zilda. Ah, tô te esperando. Me escreve mesmo. Daqueles minutinhos iniciais aqui para ver se chega mais gente. Se não chegar, começamos nós três. Com prazer. Gente, tô precisando ir no salão cortar o cabelo. Ficou muito grandão. Superação. Show esse tema, Kátia. Show, show, show. Ó, já vou te dar até uma data aqui provável, hein? Só você, hoje elogio, só você. 4, 11, 18, 25. Só você, e nem você não há nem quem. De Haroldo Lobo, Consul Batista, de Mário Lago e Ataúfo Alves. Não canto nem Emília, nem Amélia, nenhuma tem meus vivas e meus salves. E nem ex do Stone Mick Jagger, e nem Roxanne. Show, vai ser lindo. E nem a mina do Mamonadinho, e nem as minas pá do Mano X. Ó, vê se você pode, Kátia, dia 11 de novembro. Aí você escolhe 19 ou 22. Eu gosto das 22, é um pouco mais tarde, mas a gente tem uma galera legal. Oi, Cristiane, querida, boa noite. Olha como a gente tá chique hoje, a gente tá de Lenine hoje. Pois é, Zilda, agora eu tô colocando música pra gente esperar os nossos convidados chegarem. Vou ficar só aqui, aquele silêncio, né? Ainda mais Lenine, que é um espetáculo. Estou ouvindo aqui. Gosto muito. Delícia, né, Cris? Ou como Madalena de Martinho, ou Maybelline a Sixteen de Chuck Berry, ou a manequim do time do Paulinho, ou como de Itaim, a moça prosa e a musa inspiradora Doralice. Se me surgisse uma moça. Gosto muito das letras do Lenine, gosto muito. Mas veja bem, meu bem, minha querida. Thales de Mileto, bem-vindo, querido. A gente está fazendo um tempinho aqui com o fundo musical de Lenine para a gente poder começar. Seja bem-vindo. Mas que tudo é só você. Só você. As coisas mais queridas você. Você pra mim é o sol da minha noite. É como a rosa luz. Então, Kátia, vê aí se você topa. Dia 18 de novembro. Vê se tá bom esse dia pra você. Se você quer fazer às 7 ou se você quer fazer às 22. Fico te esperando, tá bom? E me manda teus dados pra eu poder mandar o convitezinho oficial. Muito bem, tô muito feliz de você ter aceitado.
Ok, vamos agradecer a presença do Lenine. E vamos nós. Já tem 5 minutos. Peraí, gente. Eu tô sem o meu suporte aqui. Eu tô improvisando a beça. E Yasmin, como vai você, sua lindinha? Parar essa pandemia pra você voltar aqui e fazer visita pra gente de novo? Você comprou o livro do Vitor? Você participou lá do nosso financiamento? Que os livros estão chegando, hein? Chegaram aqui em casa, o Vitor vai autografar. Vai mandar pra galera. Gente, estou muito de mãe boba hoje. Meu filho escreveu um livro de poesias. Foi editado pela editora Urutau. E deixa eu desligar aqui o Lenine. E os livros chegaram e eu estou muito contente. A gente está muito feliz. O livro dele é lindo. Pensamentos de criança, recordações que ele tem, poesias que ele fez, de coisas que ele lembra da infância e, enfim. Tô felizona. Tô muito contente. O Vitor também tá muito contente. Alguns amigos nos ajudaram no financiamento coletivo em julho. E batemos a meta, e batemos a segunda meta, e batemos a terceira meta. E agora os livros ficaram prontos. Ele vai autografar para poder mandar pra galera que pediu com autógrafo. Ah, tá. Não consegui participar a tempo, mas fiquei tão feliz. E você ainda tem a chance de pedir o autor para autografar para você. Ele vai ficar muito feliz, né? Então, gente, legal demais. Muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Bonitinha. A gente também. Sou fã da família. Doida para a próxima visita pós-pandemia. E nós também. Assim que terminar, apareça. Será, Kátia? Eu tenho 2. Tenho uma menina de 29. Fala muito bem também. Os 2 falam bem e escrevem bem. Eu acho que essa coisa de falar veio da minha mãe. Minha mãe também falava. Minha mãe pregava nas igrejas. Mamãe não tinha literalmente vergonha de falar em público para nada. Então eu acho que essa coisa veio vindo, né? Acho que é genética. Acho que tem a ver. Vamos lá, a gente vai hoje terminar nosso bate-papo sobre gerenciamento de conflitos. E a gente conversou bastante sobre isso, né? Algumas coisas eu fiz questão de repetir. Caramba, desculpa, gente, mas tu tá longe da tua filha, Kátia? Ai, meu Deus, que coração forte. Nossa, você já tem filha com 27, com aquela carinha que eu vi ontem na live? Menina, tu tá muito bem, graças a Deus. Muito legal. Filhos fazem essas coisas com a gente, né? Então vamos, gente, vamos nós. E aí hoje, o que aconteceu? Eu visitei meu netinho, né, esse mês, e aí teve uma terça que a gente não conseguiu fazer, mas eu vou resumir os 2 últimos temas pra gente fechar hoje e começar uma nova série. Ai, nem conta nada. Vou fingir que eu nem li isso, Kátia. Vou começar uma nova série em novembro. Ainda não sei exatamente o tema. Se vocês tiverem alguma ideia aí de algum assunto que vocês queiram conversar, que vocês queiram falar nessa área de comunicação, de relacionamento, eu aceito sugestões. Eu estou procurando um tema legal que a gente possa fazer 4 encontros, que serão os 4 encontros de novembro, tá? Então, aceito sugestões, eu aceito algum pedido, de repente, que vocês queiram fazer pra gente conversar. Também pode ser uma boa, tá? Mas hoje a gente vai encerrar a série de gerenciamento de conflitos, né? E algumas coisas a gente precisa deixar legal hoje, falar hoje, né? Para que a gente não deixe de falar sobre os pontos principais sobre esse tema, ok? Vamos lá. A gente falou desde o início que o conflito ele deve ser entendido, ou deveria ser entendido, como um sinal de vida e não um sinal de briga, né? Porque quando alguém está interessado em discutir, em conversar sobre alguma coisa, significa que aquela pessoa tem interesse no assunto, na situação, tem interesse no evento, e isso é um sinal de que tem interesse, aquilo ainda importa, né? A gente falou desde o primeiro encontro que quando não há mais interesse, quando aquilo não mais importa, nem a pessoa, nem a situação, o evento não importa mais, a pessoa não quer discutir, a pessoa não quer argumentar, a pessoa não quer mais falar sobre aquilo, a pessoa não quer
discutir, não quer levantar questões, não quer esclarecer mais nada. Então, nas organizações ou em qualquer outro ambiente, né, o conflito ele deveria ser visto como sinal de vida, ou seja, ainda há interesse de alguém, de uma parte, para resolver alguma questão. Então eu vou listar para vocês aqui alguns itens que a gente precisa atentar para saber quando é que o conflito é realmente prejudicial, né? A gente pode olhar para ele como um sinal de vida toda vez que a gente quer resolver alguma questão e alguém também quer, né? E aí a gente sabe que tem alguém interessado naquilo. Mas quando é que ele de verdade é prejudicial, né? Obviamente quando a gente não consegue reverter essa situação, quando a gente não consegue fazer com que a outra parte entenda que há interesse em se resolver, e quando aquilo já começa a criar uma tensão tão profunda que pode ser incompatível com os nossos desejos, com as nossas vontades, num ponto que aquilo vai deixar traumas, sequelas, tristezas muito profundas. Então, eu também sempre falei desde o primeiro encontro que o conflito se resolve com comunicação. E a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, assim, se uma das partes não quiser, a outra não pode se esgotar na tentativa do outro querer. Esse tipo de conflito, onde uma parte só se movimenta para resolver, esse tipo de conflito em que só uma parte está extremamente interessada e muito comovida com toda a situação e quer resolver, pode chegar num determinado patamar que essa parte interessada começa a ficar com sequelas muito fortes dessas tentativas e dessas frustrações em relação a não conseguir essa troca de comunicação, porque a comunicação é uma via de mão dupla, porque ambas as partes precisam desejar resolver o conflito. Então o conflito ele é prejudicial quando ele causa esse nível de tensão. Todo conflito causa tensão, mas quando a gente consegue organizar de uma forma que a gente consiga a troca, né, que a gente consiga conversar com a outra pessoa, aí a coisa já começa a melhorar, há a possibilidade da troca. Sem que o outro queira, não há essa possibilidade de troca. E boa noite, Cris, bem-vinda também. E quando essa outra pessoa não quer, se a gente insiste de uma forma exacerbada, a gente pode começar a criar sequelas que vão trazer, inclusive, problemas físicos para a gente, né? Úlceras, dores, alergias, manchas roxas, queda de cabelo, tudo isso pode ser um sinal de um estresse muito alto, de um estresse muito profundo. E se você está num problema, num conflito, em que só você quer resolver, em que só você se movimenta, só você age, só você corre atrás, só você busca, e aquilo nunca tem retorno, esse nível de conflito não é mais um sinal de vida. É um sinal de uma tensão altíssima que pode trazer problemas muito sérios para você na sua saúde. Beijo para minha parceira querida, minha linda professora Luciana Soares. Fizemos uma live gostosa ontem sobre comunicação, sobre humor. Foi muito bom. E Kátia estava lá, né, Kátia? Kátia estava lá com a gente. Então, o primeiro item, quando o conflito causa esse nível de tensão. Então, ele realmente é prejudicial. Quando o conflito cria um ambiente não produtivo, ou seja, as pessoas envolvidas no conflito não conseguem acertar, não conseguem conversar, não conseguem abrir essa comunicação. E o ambiente em que aquelas pessoas estão o ambiente em que as pessoas estão, ele se transforma num lugar de tensão constante. Então, para ser compatível com o primeiro, né, quando o conflito causa tensão, ele é prejudicial. Então, quando o conflito permanece no ambiente, as pessoas não conseguem resolver,
e aquele ambiente passa a ser não produtivo porque é um ambiente, não sei se vocês lembram dos outros bate-papos, mas é um ambiente que a gente está sempre desenvolvendo aqueles níveis de conflito, né? É uma indireta, chega na discussão, daqui a pouco chega no debate, daqui a pouco chega no ataque verbal mesmo e direto, daqui a pouco chega naquele momento em que cada um tem que ir para um lado, alguém tem que separar. Então, o ambiente, quando o ambiente passa a não ser produtivo, o conflito também é prejudicial quando ele cria esse ambiente que não é mais propício ao desenvolvimento e à produtividade das partes envolvidas. Quando o conflito pode gerar perda de status ou de poder, de posição, e dependendo como a pessoa administra essa perda, isso pode ser extremamente complicado para a vida daquela pessoa. É a perda do poder, a perda do status, a perda da posição. Se essa pessoa não souber administrar esses conflitos, também pode criar uma sequela muito forte emocional, pode levar essa pessoa a ter problemas físicos, né? Doenças físicas. O conflito tende a distorcer o comportamento das pessoas. Toda vez que um conflito tende a distorcer o comportamento das pessoas, isso pode ser muito prejudicial, tanto para a própria pessoa quanto para as pessoas envolvidas. Então, nesses casos que eu estou listando para vocês, quando causa uma tensão que não termina, que é intensa e por muito tempo, quando cria um ambiente não produtivo, quando ele pode gerar essa perda de status ou perda de poder, de posição, e isso afeta profundamente a pessoa que perdeu, quando o conflito começa a distorcer o comportamento das pessoas, em todos esses casos ele é muito prejudicial. E por que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem chegar num patamar de troca, de comunicação clara, né, objetiva, firme, para que os pontos de vista sejam compreendidos, né? Para que a perspectiva de um seja entendida pelo outro e a perspectiva do outro seja entendida por esse um. Nesses casos, a gente, sem a comunicação, sempre sem a comunicação, a gente não consegue trabalhar o conflito como um sinal de vida, e ele passa realmente a ser um sinal de prejuízo, né? Um sinal de briga, de confusão e de prejuízo para a saúde mental e para a saúde física das pessoas envolvidas. Alguns sentimentos que a gente tem e que são normais, a gente estudou um pouquinho aqui sobre inteligência emocional e a gente percebeu o quanto a gente suscetível, né, à nossa emoção, o quanto a gente dependendo do nosso comportamento, o quanto a gente se deixa perder na nossa emoção, o quanto a gente acaba sendo sequestrado, né, cognitivamente pelo tamanho da nossa emoção. Então, alguns sentimentos que a gente já sabe que não são muito bons, eles são altamente ineficazes para a resolução de conflito. E isso é uma coisa que a gente precisa destacar hoje, que é o nosso último bate-papo sobre esse tema, né? A raiva que a gente tem da outra pessoa ou da gente mesmo, isso é extremamente prejudicial para trabalhar um conflito. Então, assim, eu não conheço o comportamento de todas vocês que estão aqui, todos vocês, né? Não sei quais são os seus limites, não sei qual é aquela hora que o seu narizinho fica com a ponta vermelha e o sangue já subiu tudo que tinha direito. Não sei quando é que isso acontece para você. Mas se você for daquele tipo que guarda raiva por muito tempo, tem dificuldade de conversar, eu sugiro que você espere isso passar um pouco, eu sugiro que você deixe esse termômetro baixar, deixe a pressão abaixar, porque a raiva que a gente tem do outro ou da gente, porque a gente fez alguma coisa, isso pode nos levar a fazer coisas que a gente não vai curtir, depois vai pensar, nossa, eu não precisava ter feito aquilo. Vai fazer com que a gente tenha atitudes que podem provocar ainda um problema maior, podem nos levar a agressões, né? Físicas, inclusive. Então, a raiva é um problema muito sério quando a gente está trabalhando com essa questão do conflito. Deixa eu ver aqui, a Zilda colocou, será o meu caso? Estou ficando careca. Ô Zilda, a gente que já passou de 50, a gente tem um processo que se chama rarefação. A gente começa a ficar com o cabelinho meio ralinho por aqui. Então seria legal você procurar uma ajuda de um dermatologista para ele dizer se é esse o processo que toda mulher passa, assim, a maioria das mulheres passa, toda não posso afirmar, não sou médica, mas a maioria das mulheres que eu conheço
tem esse processo de rarefação, o cabelinho da gente meio que cai um pouquinho dos lados, meio que cai um pouquinho aqui pela frente e tudo. Isso é da idade mesmo, assim. A gente pode tomar um remedinho para essas coisas, um fortalecedor, alguma coisa. Mas você tem uma mãezinha idosa, bem idosa, né? Você já me contou. E assim, não sei como é que é o seu dia a dia com ela. Não sei como ela é, mas como você que cuida, o cuidador precisa de cuidado, tá, Zilda? O cuidador precisa de cuidado. Não sei se você é sozinha, se você tem algum irmão, alguém que possa te ajudar, mas o cuidador precisa de cuidado. E pode ser que a sua queda de cabelo seja por tensão, né, por nervosismo, por de repente a angústia de estar sozinha nessa situação. Então, pede ajuda, amiga, pede ajuda, tá? Procura um dermatologista, procura alguém que possa te ajudar, porque isso é muito sério. Deixa eu ver o que a Yasmin colocou aqui. Não conhece meu comportamento, mas pode ter certeza que me ajudou a melhorar muito. Ai, que coisa legal isso, Yasmin, que delícia, obrigada por esse feedback, fico super feliz, mas a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Se você precisar de ajuda, a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui às ordens. Deixa eu só ajeitar minha blusa aqui, gente, peraí, senão daqui a pouco eu vou fazer feio aqui, né? Eu não achei o prendedor da blusa, botei um grampo, um clipe. Pronto. Então, assim, a raiva é extremamente prejudicial. Beijo pra Kelly, Alves, Lindinalva, Beto, beijo pra todo mundo. Então, a raiva de nós ou do outro nos prejudica profundamente, pode trazer um problema ainda maior, são sentimentos que a gente precisa evitar na hora de gerenciar o conflito. Se der pra gente correr desses sentimentos, ou seja, dependendo do seu comportamento, deixar a bola baixar, deixar a temperatura esfriar, para você depois ir conversar. Senão, esse sentimento pode atrapalhar muito mais. A tristeza também é um sentimento extremamente ineficaz para a resolução de conflitos, porque tristeza, decepção, elas nos dão um enfraquecimento emocional, né? Elas nos dão uma baixada de bola, elas nos dão um sentimento de peso, né, de dificuldade. Para algumas pessoas que têm isso de uma forma mais profunda, é um encaminhamento de um sentimento de depressão, de tristeza profunda. E quando a gente está diante desse sentimento, a gente está se sentindo dessa maneira, a gente tem mais dificuldade para encontrar solução. Porque o nosso foco está nesse tamanho dessa tristeza, nesse tamanho desse aborrecimento. Então, a tristeza também, decepção, são sentimentos que atrapalham na hora da resolução do conflito. Outro sentimento que atrapalha, o medo ou a angústia. O medo e a angústia, eles nos paralisam muitas vezes. Eles nos paralisam. Eles entram, né, na nossa cabeça de uma forma que faz com que a gente ache que não há solução, que não vai ter jeito. Então, medo e angústia também são sentimentos ineficazes para a resolução de conflitos, porque eles fazem com que a gente paralise, né? A gente fica olhando só para a nossa situação. O medo não cede, ele cresce à medida que eu vou dando mais importância para ele. E eu posso falar isso para vocês de cadeirinha, que eu estou numa fase agora, qualquer coisa que eu me sinta mal, que eu me sinta fora do controle, passando mal de alguma coisa, eu entro numa noia de começar a respirar fundo para me desligar do medo. Acho que tem a ver com esse negócio de Covid, né? Com medo de, será que vai ser uma coisa que vai precisar para o hospital? Acho que isso vem muito forte. Eu estou precisando fazer, na hora que acontece alguma coisa, eu preciso fazer aquele processo de respiração, de calma, para eu mandar embora essa angústia, a preocupação de ter que parar no hospital num momento como esse, enfim. Isso tudo nos paralisa. Então, se a gente não conseguir autocontrole nesse momento, principalmente quando a gente está diante de uma situação que a gente precisa resolver, paralisar não é a melhor coisa, porque para a gente resolver o conflito, a gente precisa conversar, e para conversar eu preciso estar bem, eu preciso estar ciente do que eu quero falar. E vejam, não é tirar a emoção, eu posso estar e vou estar, porque a gente é um ser emocional, eu vou estar envolvida com aquela situação, eu vou estar percebendo essa emoção em mim. O que eu não posso deixar é que essa emoção seja maior do que a minha capacidade de raciocinar o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer. De novo, naquela tecla que a gente bateu lá na inteligência emocional, eu não posso deixar que aquilo que me causa nervoso, né, diante de tentar solucionar aquele problema, seja tão grande que me sequestre, né, a racionalidade, e eu fique só por conta da minha emoção, e a minha emoção pode me sabotar, a minha emoção pode me driblar,
a minha emoção pode me colocar num estado de muita euforia ou de muita tristeza, e isso pode atrapalhar a solução, né, a possibilidade de solução do nosso problema. E a Cris colocou aqui, deixar o calor do momento passar, é essencial. E vou dizer para vocês, tem gente que consegue fazer no calor da emoção, já aprendeu a fazer o autocontrole, já aprendeu, já se conhece, e é treinamento. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que isso é treinamento, comportamento é treinamento. E à medida que a gente vai passando por experiências é que a gente vai vivendo essa possibilidade desse treinamento, né? Então tem pessoas que conseguem, mas em vias gerais, assim, né, regras gerais, é legal a gente dar aquele tempinho para a gente poder se refazer, repensar e saber como agir. Existem algumas crenças também que podem nos ajudar a resolver conflitos, mas lembrem-se sempre de uma coisa que eu gosto de destacar, vou destacar hoje várias vezes até a gente terminar. As crenças que nos levam a resolver conflitos, elas são extremamente eficazes, mas as partes têm que acreditar na mesma coisa. Por exemplo, crença que existe uma solução mutuamente aceita, ou seja, você e a outra pessoa, você e a parte envolvida, você e a equipe e a outra equipe, o chefe e o outro chefe, o chefe subordinado, seja qual for a relação, as partes precisam acreditar que existe uma solução mutuamente aceita, ou seja, a gente consegue chegar num ponto que as partes vão aceitar mutuamente. A outra crença é que a gente conseguindo esta solução, né, a gente realmente quer, ou seja, o desejo de encontrar essa solução que vai ser mutuamente aceita. A crença na cooperação e não na competição. A crença na cooperação e não na competição não nos traz aquele desejo de sair com aquela sensação de ganhei, né? Aquela sensação horrorosa do lacrei, né? Tipo, fechei, lacrei, arrasei. Isso em conflito é péssimo. Significa que alguém abaixou a cabeça além do que precisava, alguém cedeu além do que devia, alguém se colocou numa posição de inferioridade desnecessariamente, alguém se colocou numa posição de perder naquela situação. Então, não é essa visão do eu lacrei, né? Não é a visão do ganhei, me dei bem, arrasei. Não é essa visão. A crença de que a gente pode cooperar e não competir é uma crença que leva à solução de conflitos, mas as duas partes precisam querer. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Andréia, para o Men Aluguéis, o Antônio da Fênix Consultoria. Muito bem-vindos, muito obrigada. Se puderem ficar com a gente até o final, a gente fica muito feliz, senão me senti abraçada e acarinhada por vocês, viu? A gente está no último capítulo, último episódio de gerenciamento de conflitos, e hoje a gente termina esse tema para entrar em outro no próximo mês de novembro, tá bom? A Lu colocou a identificação, o primeiro passo para parar as arestas. Exatamente, é um outro problema esse que já daria até uma outra live, Lu. Isso aí daria até uma outra live, porque muitas vezes uma das partes identifica o problema, mas a outra parte não identifica aquilo como problema. Sabe que existe alguma coisa, mas não dá o valor devido àquilo como um problema. E aí a gente parte para uma outra coisa que a gente já conversou aqui nos comportamentos, a gente já conversou aqui quando a gente falou de canal de comunicação, a gente já conversou aqui quando a gente falou de inteligência emocional. Aquilo que é muito importante para mim, na hora de solucionar problemas, solucionar conflito, precisa ser entendido pelo outro nesse tamanho que tem para mim. E se ainda não é entendido pelo outro no tamanho que tem para mim, eu sou a emissora dessa mensagem, eu preciso colocar para o outro quanto isso é importante para mim. E o outro precisa entender que o fato dele não achar aquilo importante não minimiza o meu achar importante. E a partir disso, a gente muitas vezes já começa com um conflito. Porque se o outro identifica que é um problema, mas que não é um problema tão grande, que você está fazendo um exagero, que você está fazendo uma tempestade em copo d'água, que não precisa de nada disso, ele está minimizando a sua dor, e isso é julgamento de valor. Não é legal. Julgamento de valor não é legal em situação nenhuma.
O que a gente pode chegar é num acordo do quanto você pode estar colocando um peso que não precisa na situação como um todo, e ouvir o olho que não tem o grande peso, e esse olho ouvir você que tem o grande peso, e vocês entrarem num acordo sobre esse peso. Mas dizer que o meu peso não é um peso legítimo, isso é julgamento de valor. E a partir daí, muitas vezes, a gente já começa a discutir. Já começa um problema sério de conflito. Então, as partes, Lu, precisam identificar mutuamente também. E quando a gente vai nessa visão da cooperação e não da competição, não tem essa necessidade do eu ganhei, eu me dei bem, eu que me saí melhor. Sabe? Não é esse debate político aí, quem foi melhor, Trump ou o outro, né? Não é isso. A resolução de conflito é o desejo de querer uma solução mútua, é o desejo da gente resolver a questão, é a crença de que a gente pode conseguir essa solução que atende aos dois, é o desejo de cooperar no entendimento, cooperar na empatia, cooperar no olhar o ponto de vista do outro, cooperar no entendimento do que aquilo significa para o outro. Isso é resolução de conflito. Qualquer outra coisa dessa é mais uma discussão. Qualquer uma outra coisa fora disso é mais uma outra discussão. É mais um momento que eu tive com você para mostrar o quanto eu sou superior a você. É mais um momento que eu tive com você para mostrar o quanto eu me dou muito melhor que você, o quanto eu tenho muito mais argumento que você, o quanto, enfim, o quanto eu sou mais e o quanto você é menos, né? Então isso não é resolução de conflitos. A Lu colocou, ninguém calça as sandálias do outro. Já comeu 1 quilo de sal comigo? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei quando a gente estava conversando, eu não lembro mais os temas, mas eu falei aqui para vocês também sobre aquela questão do empatia, se colocar no lugar do outro. Não dá, gente, o lugar do outro é do outro. O que você pode tentar é imaginar como é aquele lugar. E é essa tentativa do me imaginar na sandália do outro, né, calçando a sandália do outro, atravessando o caminho que ele tem atravessado, é que já é a empatia. Porque o lugar dele é dele. O meu é meu. E aí que está o grande desafio de ser empático. Porque eu não estou naquele lugar, eu não tenho aquela estrada, eu não tenho aquela história, eu não tenho aquela formação, eu não tive aquela família, eu não tive a vida que aquela pessoa teve, mas eu me disponho a imaginar como é estar no lugar daquela pessoa. E aí isso já é empatia, né? Beijo pra Luana, beijo pra Fabiola. Eita, quanta gente bacana aqui hoje comigo, que coisa gostosa isso, tô adorando. Então, assim, essas crenças, né, que existe uma solução, o desejo de usar essa solução, a crença que é uma cooperação e não uma competição, a crença no fato de que todos os outros expressam legitimamente suas posições, ou seja, respeito àquilo que o outro entende. Quando a gente diz que a crença no fato de que todos os outros, né, envolvidos nesse conflito expressam legitimamente as suas posições, isso se chama respeito. Isso se chama consideração, deferência. Isso se chama o quanto eu entendo que para você isso pode ter um tamanho X e para mim um tamanho menor. Ou o quanto para você isso é pequenininho, o quanto isso é grande. Quando eu tenho essa visão, isso é uma crença que ambas as partes precisam ter. A crença que diferenças de opinião ajudam. As diferenças de opinião nos ajudam a olhar por outras janelas. As diferenças de opinião nos conduzem a pensar de forma diferente, a pensar de uma maneira que a gente nunca pensou. Graças a Deus que existem opiniões diferentes. Graças a Deus que a gente tem a oportunidade de pensar. Eu acho que foi Lu que colocou essa semana no Instagram, que as pessoas encontram com você e dizem, né, o post dizia isso, as pessoas encontram comigo e dizem, você não é mais a mesma, e a pessoa responde, graças a Deus, né, adorei aquilo, porque é exatamente isso, eu não sou a mesma de ontem, não serei a mesma amanhã, porque a gente precisa entender que opiniões diferentes nos ajudam a repensar, nos ajudam a olhar a vida pela janela do outro, e olhar a vida pela janela do outro é muito bacana, nos treina nesse quesito da empatia, nos treina na capacidade de entender as diferenças. Isso é muito, muito importante. Crença na confiabilidade da outra pessoa. Quando a gente senta para fazer esse acordo de resolução de conflito, precisa existir o mínimo de confiabilidade. Eu preciso entender que você quer, como eu quero solucionar. Porque se eu entendo que você não quer, aí eu entro para aquele momento que o conflito é prejuízo. Me causa uma tensão muito grande eu querer tanto e o outro não.
me causa sequelas emocionais que podem me trazer problemas físicos de saúde emocional. Então, assim, é muito importante que haja esse momento de entender que a gente está ali confiando de que ambas as partes querem resolver. Crença no sistema de crenças e comportamentos de cada um. Então, assim, o quanto eu me exponho para você e você conhece o mínimo necessário para que a gente se ajude, para que a gente coopere, né, um com o outro naquele momento. Então, gente, nossa, hoje no último dia teria muito mais coisas para falar, mas a gente precisa ir dando uma resumida, né? Quais são os princípios básicos para a gente administrar conflitos de uma forma produtiva? Manter o respeito mútuo, isso é fundamental, né? Como é que eu posso, eu tenho que me perguntar constantemente, como é que eu posso evitar que a outra pessoa se sinta diminuída? Como é que eu posso evitar que a outra pessoa se sinta inferior a mim? Eu tenho uma capacidade muito grande de comunicação, eu tenho uma facilidade muito grande de negociação, eu tenho uma habilidade muito grande com essa questão da persuasão, do bate-papo, da troca. A outra pessoa não tem. E usar isso que você tem de especial, de habilidade para deixar o outro menor, é antiético, é desumano. Então, manter o respeito mútuo é um princípio fundamental, essencial, insubstituível para a gente sentar para resolver conflitos de forma produtiva. Procurar interesses em comum. O que a gente tem de comum nessa história que a gente pode começar a trabalhar a partir daí. Então, quando eu busco uma solução a partir de interesses comuns sobre aquele problema, né? Sei lá, me veio agora na cabeça um casal em litígio e com filho, né? Cara, vocês têm um filho. Isso tem que ser o maior interesse em comum de vocês. O que é bem para esse filho, para essa filha? O que é bem para essa criança? A partir dessa criança, o que a gente pode fazer de melhor um para o outro em prol desse interesse comum? Né? Que seja verdade para mim, que seja verdade para o outro, mas que seja alguma coisa que atenda esse nosso interesse em comum. O terceiro princípio para a gente administrar conflitos produtivamente é lidar com o conflito dentro do nível apropriado de flexibilidade de envolvimento. Ou seja, eu não posso exigir de uma pessoa que está em conflito comigo ou uma equipe, ou alguma coisa que eles não tenham consciência, que eles não consigam alcançar, que eles não consigam perceber a importância daquilo, que eles não consigam dar o retorno que eu preciso. Sabe quando você exige de alguém alguma coisa que aquela pessoa não tem para te dar, não tem como? Isso também não é legítimo, isso também não é justo, isso também não é humano. Eu preciso lidar com o conflito dentro do nível apropriado de ambas as partes envolvidas. Eu preciso lidar com o conflito dentro da flexibilidade possível de cada pessoa. Eu não posso chegar numa negociação e exigir alguma coisa que o outro não tem como fazer. Por N questões sociais, econômicas, espirituais, emocionais, eu não posso exigir do outro aquilo que ele não pode dar, aquilo que ele não pode contribuir. A Luana colocou: entender que a vida não é competição é fundamental, mesmo que vivamos em uma sociedade cruel e capitalista, que é o nosso dia a dia. E que não pode, eu tenho certeza que a Luana concorda com isso, que não pode nos envolver de uma forma a achar que a gente só consegue sobreviver e lidar com a vida e com os conflitos a partir dessa mentalidade, né? Isso são eles. A gente é guerreiro e resistência por causa disso, né, Luana? A gente é resistência por causa disso. São eles fazem assim, eu não acredito assim. Eu acredito no diálogo, eu acredito que a gente pode resolver conflitos, eu acredito que a gente pode buscar um interesse comum, eu acredito na manutenção do respeito, eu acredito que se a gente tem o mínimo de confiabilidade que as duas partes querem de verdade resolver a questão, eu acredito que a gente tem essa confiabilidade, cada um vai colocar aquilo que é essencial para si, aquilo que é extremamente importante, respeitando o outro, buscando interesses comuns e pedindo aquilo que é viável, que é possível. Uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês aqui é que existem estratégias, né? Existem estratégias para lidar com o conflito. Eu vou dar só uma pincelada para que a gente não fique correndo demais, né? E vou terminar com a estratégia que eu chamo de solução, que em tudo que eu já estudei, nesses mais de 30 anos aí correndo atrás desses temas, né? Ligados ao relacionamento humano, ao comportamento dentro das organizações,
eu vou deixar por último aquele que é considerado a solução, né? Que é considerado o que fazer e como fazer para resolver conflitos. Então, por exemplo, existe uma estratégia que se usa, né? O que deixa a gente meio preocupada assim, é porque essa estratégia é usada. Boa noite, Luciana, querida. Essas estratégias de solução de conflito que não resolvem conflito nenhum, elas são usadas, né? E aí a gente fica meio que chocada, porque não dá mais para fazer dessa maneira, mas algumas pessoas fazem. Por exemplo, dominar é uma estratégia que as pessoas colocam. Toda vez que a gente vai estudar sobre conflitos, existem estratégias de solução de conflitos que são usadas. Não são as apropriadas, mas são usadas. Por isso elas são comentadas, elas são mostradas, né, pra gente como isso é feito. Então, na dominação, quando eu uso o dominar para resolver um conflito, significa nada mais, nada menos que eu estou utilizando a força. Seja a força do meu próprio recurso, como eu falei para vocês agora sobre, de repente, você ter uma habilidade muito grande na comunicação e você usar isso contra a pessoa que está com você tentando resolver o conflito. Isso é injusto, antiético, é desumano, é ilegal, né? É imoral. E aí você usa essa força, esse poder, capacidade com as palavras, capacidade de persuasão, capacidade, habilidade para falar, né, a experiência que você tem, e o outro não tem chance de trocar com você, você não vai chegar a resultado nenhum com isso. Pode ser que o outro ceda e suma, né? Ceder e sumir, não resolveu nada. Isso não é a solução de conflito. Então, dominar nada mais é do que o uso da força, seja em qualquer área, né? E o resultado dessa abordagem é um vencedor e um vencido, que não é o melhor resultado para ninguém. Existe uma outra estratégia que eles chamam, eu não vou poder entrar em todas elas com detalhes, tá, gente? Mas se alguém quiser, me pede, escreve para mim lá que eu mando para vocês os meus slides aqui de apoio, com o maior prazer. Esse projeto foi criado para isso, para ajudar as pessoas, então quem me pedir, fique à vontade, eu mando sem problema, tá bom? Existe a técnica, a estratégia do amaciar, que é aquela tal dos panos quentes, né? Que eles chamam de uma abordagem de apaziguamento, e as pessoas usam panos quentes quando o objetivo principal é, não, vamos manter a paz, não quero briga, não quero nada. Vai manter a paz externamente, da boca para fora. Vai manter a paz na maquiagem, porque por dentro está tudo ruim, por dentro não tem nada resolvido, nada foi discutido, nada foi trabalhado, nada foi combinado de se fazer para o bem de um e do outro. Então, panos quentes também não resolve conflito. A evasão, que é a técnica do manter, né, deixa como está e a gente desaparece da situação, é usada como uma estratégia intermediária e normalmente quando alguém que está envolvido no conflito acha que aquele tema, aquela situação é uma situação com um assunto muito trivial, ou então a pessoa quer ganhar tempo para conseguir coletar mais dados para uma outra possível tentativa de confronto. As pessoas saem de cena também quando elas querem, de repente, esperar esfriar a situação para depois tentar resolver. Então, de novo, a gente perde tempo, a gente, muitas vezes essa evasão não tem volta, muitas vezes não tem esse retorno, muitas vezes a situação esfria e some e ninguém retoma, e aí a dor fica, né? Então, também não é uma boa estratégia. Existe a estratégia do barganhar, que nada mais é do que uma negociação. A gente usa quando a pressão do tempo está impedindo a gente de fazer um maior processo de colaboração, quando as duas partes têm o desejo de vencer, e isso realmente é complicado, porque numa negociação as duas partes precisam vencer quando ambas são ouvidas e ambas conseguem expor as suas posições e ambas conseguem sair satisfeitas da negociação. Então, barganhar é uma situação que a gente precisa entender como é que é essa barganha, como é que essa forma de negociação, como as pessoas envolvidas estão vivenciando esse processo de negociação. E o objetivo é atingir um acordo aceitável. Então, assim, não chega a ser a solução do problema, né? Não chega a ser a resolução de um conflito. Ela é uma tentativa de a gente conseguir um acordo aceitável. É tipo, já que não dá de outro jeito, já que o outro não entende assim, eu não abro mão disso, então vamos acordar aqui. Existe a estratégia do ceder, né? Que é aquela coisa, para evitar problema eu saio fora. Para evitar problema eu paro de discutir. Para evitar problema eu fujo, eu desisto. Que a gente concorda, né, com certeza aí, que não é a melhor forma. A gente está falando de solução de conflito, a gente está falando de gerenciamento. E quando uma das partes não quer mais, não quer discutir, não quer conversar, não quer nada,
A gente não está gerenciando, a gente está fazendo qualquer outra coisa, abafando, a gente está barganhando, a gente está jogando panos quentes, a gente está fazendo qualquer coisa, mas gerenciar conflito não é isso. Gerenciar conflito é a gente conseguir essa comunicação em que ambos estão interessados em resolver a questão. Existe também uma outra, que é o render-se, né? Quando você já está convencido que o que é mais apropriado, ou quando o assunto é muito mais importante para outra pessoa que para você, isso você pensando, ou quando você acha que o problema vai sumir sozinho, e aí você se rende, tipo assim, cansei, não quero discutir, não quero brigar, me rendo, tipo assim, não cedi nada, não, simplesmente não quero, rendi. É diferente do ceder, né? Quando a gente se rende, esse rendimento, não se rendição, né? Rendimento não. Rendimento é errado, rendimento é outra coisa. Essa rendição é tipo, parei, né? Não quero conversar mais nada sobre isso, não quero discutir, não quero saber de mais nada, me rendi. Tá bom, se você é mais importante para você, não é tão interessante para mim. Não sei se isso é verdade. Se for verdade, você fica de alguma forma confortável. Se não for, isso vai voltar. E esse problema de voltar no conflito é que faz com que a gente pense e lembre que a gente não gerenciou direito o conflito, né? Então essas são as preocupações em relação ao gerenciamento do conflito. E qual é então a melhor solução? Vamos lá, ficamos para a última aí. O confronto, não no sentido de briga, o confronto no sentido de sentar, expor cada um a sua dificuldade, a sua visão, os seus interesses e partir para o modo colaboração. A solução para a gente resolver conflitos é a gente partir para o modo da colaboração. Não existir competição, não existir barganha, não existir só uma negociação, porque as duas partes querem ganhar de todo jeito, mas a gente partir para o modo de colaboração, aquele modo que a gente busca ouvir o outro, a gente busca a oportunidade de ser ouvido. Eu não diminuo o que é valor para o outro, eu não minimizo o que é dor para o outro, eu não coloco o problema do outro menor que o meu, eu busco essa solução a partir desse confronto, porque eu quero ouvir e eu quero ser ouvido. Porque eu preciso entender o ponto de vista do outro. Então, quando a gente quer resolver conflitos, a gente só consegue a partir desse olhar de colaboração. A partir do olhar do quanto eu estou preocupado com a solução objetiva, mas que não afete, não seja agressivo a mim nem ao outro. Então, a solução, todas as partes que buscam essa solução e consideram os objetivos aceitáveis para todos. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente está partindo para a colaboração. Quando as partes têm a responsabilidade de se mostrar de forma aberta, de forma honesta, a respeito dos fatos, a respeito das opiniões, não é hora de ter carta na manga. Vou repetir o que eu falei lá no início. Não é hora de ficar esperando a chance de dar uma cortada, não é hora de esperar a chance de lacrar, né, de se dar bem, de arrasar. Não é esse o momento. A colaboração não passa por esses termos, ela não passa por essa visão, ela passa por interesse genuíno das partes, ela passa pela responsabilidade que a gente assume no compromisso da solução desse problema, ela parte do interesse de ambas as partes, de acompanhamento no processo de solução desse problema. Nem todos os problemas, aliás, a maioria deles, a gente não resolve de uma hora para outra, né? Normalmente são processuais, né? Demoram, tem etapas, né? Então a gente vai delinear o problema e a gente vai sentar para resolver de maneira objetiva. Então o mínimo de confiabilidade é necessário, o diálogo é imprescindível. Então eu ouvi uma colega no privado, né? Falando que Delaís, eu não me conformo com o outro não querer conversar. E eu fui altamente solidária a ela, me vi falando o que ela estava falando. Porque, até em função do meu comportamento expressivo, eu tenho muita dificuldade quando eu quero conversar para resolver e o outro, seja ele quem for, não quer conversar para resolver.
E eu, como profissional de comunicação, apaixonada por comunicação, fico ainda mais sentida com isso, porque não há outra forma. Não há outra forma. Não tem essa de deixa que ele percebe, deixa que ela se toca. Não tem essa do ela vai esquecer, ele vai deixar pra lá. Daqui a pouco isso passa. O tempo conserta isso. Gente, não tem essa. Não, isso é engodo, sabe? De alguma forma isso vai vir na sua cabeça, de alguma forma você vai lembrar disso. O mundo dá uma porção de volta, você encontra com essa pessoa e essa lembrança vem. Aí mesmo que tenha alguém do lado diga assim, passou, isso já passou. Passou para aquela época, naquele momento, não passou totalmente para você, porque não foi tratado. Não foi, bem entre aspas, não foi curado, né? Então, conflito não resolvido é resíduo de hostilidade no coração, é resíduo de hostilidade na mente, trava para o carinho, trava para a abertura da comunicação, trava para perceber o melhor canal de comunicação, trava para se deixar empatizar pelo outro, né? Quando a gente não tem essa solução, que as partes saiam conscientes de que foi a melhor solução, a gente não resolveu. E essa não resolução trava muita coisa ao longo da nossa vida, inclusive situações que a gente nem sabe porque que a gente está reagindo daquele jeito, mas tá lá numa historinha que eu não resolvi, aquela historinha tá no meu subconsciente, aquilo vem com medo, vem com pé atrás, né? É o tal do gatilho que a gente já conversou aqui também em uma das nossas lives. Como é que a gente faz então para a gente administrar o conflito de uma forma produtiva? Sempre que a gente precisar chamar e a pessoa estiver interessada, e tomara que esteja, né? Porque aí é um conflito com sinal de vida, cria uma atmosfera positiva, sabe? Esclareça as percepções, ambos têm que fazer isso, ambas as partes, sejam pessoas tipo um e outro, ou sejam pessoas tipo equipe com equipe, né? Gestor e equipe, enfim. Cria uma atmosfera positiva, esclareça as percepções, as duas partes têm que ter essa oportunidade. Focalize nas necessidades individuais e nas compartilhadas, porque eu não posso olhar só para o meu umbigo na hora da solução de um problema. Construa, né, um poder positivo e compartilhado com aquela pessoa. Mostre o seu, deixa ela mostrar o dela em relação àquele tema. Tem que ter o desejo de gerar soluções de ganho mútuo, né? Os ganhos precisam ser mútuos, as partes têm que se sentir de alguma forma entendidas, compreendidas e com aquele saldo de que foi muito bom, foi bom para ambas as partes. Desenvolver passos para que essa ação seja efetivada, não pode ser só uma conversa que a gente simplesmente abriu e fingiu que conversou. E tudo bem, depois a gente não acompanhou e deixou para lá. Não é efetivo isso. Então estabeleça passos para que a ação seja efetivada e estabeleça acordos de benefícios mútuos. O que a gente ganha fazendo isso? O que a gente ganha se entendendo dessa maneira? Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja mãe e filho, seja namorado, seja uma equipe de trabalho, seja como vocês acharem interessante naquele momento, mas estabeleçam esses pequenos passos para que a busca por gerenciar esse conflito seja de verdade um caminho para chegar à solução desse conflito. Lembrando das premissas básicas, né? Comunicação, desejo de ambas as partes em resolver. As capacidades que nos são exigidas para isso, saber comunicar, que não significa saber falar numa live, né? Isso uns têm habilidades, outros não. Saber falar em público, uns têm habilidade, outros não. Não é isso. Saber comunicar é saber me expressar, saber dizer para o outro, mesmo que eu seja introvertida, mesmo que eu seja mais calada, saber dizer para o outro como eu sou, como eu estou, como eu me sinto. A gente pode não ter habilidade de falar em público, de estar em grupos, mas eu preciso ter habilidade de me mostrar como pessoa para o meu bem, para ajudar o outro a entender. O outro não tem bolinha de cristal, por mais que a gente deseje, não tem. Então essa habilidade eu preciso ter, saber comunicar, porque sem diálogo não há solução de conflito. Saber ouvir,
Porque sem ouvir você não vai conseguir entender o outro, vai tentar se imaginar no lugar do outro. Saber perguntar, fazer perguntas assertivas. Não são perguntas debochadas, não são perguntas sarcásticas, são perguntas efetivas para que a gente resolva esse conflito que está nos cercando. Algumas consequências sérias podem acontecer quando a gente suprime a resolução de conflitos. A gente tem sabotagem aberta ou velada, a gente tem a deslealdade com a gente mesmo, com a organização, com amigos, a gente tem uma autopreservação exacerbada, né? A gente se transforma numa pessoa extremamente egoísta, que só olha para essa autopreservação, não se expõe para nada, não ajuda o outro em nada a nos compreender. Existe um processo de acomodação quando a gente não resolve conflito, existe um processo de alienação, a gente se desliga, não quer buscar interesse de nada, de ninguém, nada que envolva aquele tema. Existe o problema da segregação, a gente acaba se separando em grupos, em equipes, em nichos, em seções, isso não é bacana. Existe aquela polarização, né, melodramática que a gente normalmente tem tendência a fazer, que a culpa é sempre do outro, o inferno está sempre depois de mim, o inferno nunca sou eu, nem sou eu que acendo fogo em lugar nenhum, é sempre o outro, a culpa é do outro, a culpa é do grupo, a culpa é sei lá de quem. Então isso é extremamente difícil e complicado para ajudar a solucionar problemas, a solucionar conflitos. Então, base de tudo, a comunicação, que é a minha paixão, né? Minha área de formação, minha área de estudo. Eu sou uma apaixonada, inveterada pela comunicação e ainda tenho que aprender muito, porque eu faço ainda muita besteira, ainda erro muito, principalmente em casa, que a gente tem uma baita de uma liberdade, né? O lugar mais difícil para treinar a comunicação? Em casa, né? E assim, gente, 55, não vou extrapolar, vocês sabem que eu não gosto que eles me derrubem, né? Eu gosto de terminar no horário certinho. De verdade, eu espero que esse tema tenha ajudado vocês, tenha contribuído para que vocês possam refletir em grandes e pequenas ações. Eu fico muito feliz quando eu termino os meus treinamentos nas organizações e as pessoas me falam que aplicaram aquilo de alguma forma na vida como um todo, aplicaram na família, aplicaram nas relações pessoais. E isso me traz um prazer muito grande, porque às vezes nas relações de trabalho fica até menos difícil, mas em casa é o nosso lugar. Em casa é o nosso lugar de treinar, em casa é o nosso melhor e pior ao mesmo tempo, porque aqui a gente está sem máscara nenhuma, aqui é como nós somos, né? Agradecer o carinho de vocês aqui e como eu falei para vocês que toda a live, né? A Paula Pena, obrigada Paula pela presença, que bom ter você aqui também. Eu prometi a vocês, falei que eu ia pedir de licença a vocês, que todas as lives desse tema de gerenciamento de conflitos, eu ia terminar com a mesma história, né? E a história do vento e do sol, que quem comigo começou lá no primeiro encontro no início de outubro, já deve ter decorado a história, né? Então hoje é a última vez que eu vou falar, porque é o nosso último encontro em novembro. Eu estou aceitando sugestões, peço a ajuda de vocês, eu quero sugestões para a série de novembro, tá? Mandem algum recadinho para mim, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? A história é a seguinte, estamos com 57, vou terminar na hora certinha, quer ver só? Então, vamos lá, para a mesma história de todo o final do gerenciamento de conflito, né? Vamos. O vento e o sol começaram a discutir sobre quem era mais forte. O vento disse: vou provar que sou mais forte. Você tá vendo aquele velhinho lá embaixo? Aposto que eu consigo tirar o casaco dele mais depressa que você. Assim, o sol se escondeu atrás de uma nuvem e deixou o vento soprar. E ele soprou, e ele soprou, e ele soprou até quase virar um furacão. Mas quanto mais o vento soprava, quanto mais forte ele soprava, mais o velhinho se agarrava no seu casaco e tentava se proteger. Quanto mais o vento era agressivo, forte e tal, mais o velhinho se agarrava no seu casaco. E aí o vento falou: desisto. É a sua vez, sol, pode ir lá. Aí o sol chegou, saiu de trás das nuvens, abriu um sorrisão pro velhinho, só isso. Só saiu de trás das nuvens e abriu um grande sorriso para aquele velhinho, que secando o suor da testa, rapidamente foi e tirou o casaco.
Então o astro-rei disse ao vento: aprenda, vento, a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Para mim e para vocês, vamos ter o carinho e o sorriso do sol. Ele abre caminhos, ele tira casacos, ele tira máscaras, ele tira as capas, ele dá aquela derrubada que nos habilita a chegar mais próximo do outro, tá bom? Ó, beijo grande para vocês todos. O Gidiel mandou aqui: maturidade para viver bem. Uau, gostei desse tema, hein? Tem muito a ver comigo. Vou esperar o tema de vocês. Manda lá em mensagem para mim, ou em algum recadinho que vocês queiram mandar para mim pela rede social. Tô às ordens. Muito obrigada. Eu lanço para vocês então até semana que vem. No máximo segunda-feira eu digo qual vai ser a nossa série de novembro, tá bom? Muito obrigada a todos que passaram, a todos que puderam ficar. Um beijo enorme para vocês e que a gente continue seguindo, tentando se ajudar mutuamente, que isso é a coisa mais bacana que existe nesse mundo. Um beijo enorme. Ótimo final de semana para todos. Amanhã tem Vozes Negras. Espero vocês aqui, tá bom? Às 10 horas. Beijo, tchau.